Sejam muito bem-vindos para mais um Tabelando Podcast, este podcast que fala de futebol europeu, fala de futebol brasileiro e que neste vídeo vai falar sobre a Premier League, mais uma avaliação nossa da jornada, a jornada 10 da Premier League, chegamos a 10 jogos. Eu sou o Jota, estou aqui com o Fernando. Uma muito boa noite a todos também. E aí, Fernando, uma rodada aí com bastante coisa interessante no nível da tabela, né? Com bastante mexida para a tabela também. Foi uma rodada bem legal da Premier, né? Boa noite a todos. Sim, foi uma rodada com bastante emoções. Times aí em roda gigante, o jogo ganha bem, o jogo não desempenha bem, então tem muita coisa pra gente falar dessa rodada. Boa, antes da gente começar a falar da Premier, vamos deixar aqui o recadinho para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, de seguir o vídeo, de dar o like no vídeo. Seguir o vídeo é bom, né? De seguir o canal, de se inscrever, ativar o sininho, de dar o like no vídeo, deixar os comentários também para a gente bater papo sobre futebol, bater papo sobre esta jornada da Premier League. Nós vamos começar falando então pelo primeiro jogo que a gente traz aqui também, que é Tottenham e Aston Villa, Tottenham 4, Aston Villa 1. Um jogo muito condicionado para o segundo tempo, né? Aconteceram muitas coisas no segundo tempo. No primeiro tempo, o Aston Villa abre o placar e até, de modo geral, podemos dizer que jogou melhor o primeiro tempo, né? O Villa foi um pouco melhor, não foi muito melhor, mas foi um pouco melhor que o Tottenham no primeiro tempo. E no segundo tempo foi um time bem reconhecível do que a gente tinha visto nos últimos jogos. O Villa que estava numa sequência muito boa, acabou perdendo agora para o Tottenham. E perder para o Tottenham no Tottenham Stadium também não é um grande problema assim, mas parece que o gol de empate bateu um pouco errado no próprio Villa. Não conseguiu fazer muito, o Tottenham subiu muito de produção. Aconteceram algumas mexidas também a nível do Tottenham e isso mexeu bastante com o jogo, né? Algumas notas aqui que eu posso dizer do jogo: o Solanke desabrochando um pouco, né? Fez 2 gols, é importante para ele também ganhar essa confiança, que é um jogador que começa a ganhar confiança nesse Tottenham e volta a jogar no time grande. Ele que tinha surgido no Liverpool, depois vai para o Bournemouth e faz 2, 3 temporadas muito boas e volta para a Premier League. Então, importante ele também tá desabrochando e fazer gols, tem sido importante nas últimas partidas. O Brennan Johnson voltando a marcar, que é importante, tava numa sequência, ficou acho que 1 ou 2 jogos sem marcar. O gol de falta do Maddison, o quarto gol no finalzinho é muito bonito também, uma bela batida de falta do Maddison, que também está voltando de lesão. Do lado do Villa, as notas assim que a gente pode dizer, o ataque muito fraco, assim, principalmente pro segundo tempo, acho que pouco produziu, pouco conseguiu gerar. O Watkins entregou muito pouco de modo geral pro jogo, acho que foi um dos piores jogos do Watkins com a camisa do Villa. O Rodgers, apesar do gol, também não conseguiu gerar muito, o próprio time não conseguiu gerar muito gol também. O John Duran, que normalmente entra, acaba mudando bastante o jogo, não conseguiu fazer muito. O Tottenham, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, foi relativamente bem. O Villa foi bem melhor no primeiro tempo do que no segundo. O segundo foi bem irreconhecível mesmo. Que eu posso tirar de nota do Villa, que eu gostei muito e tenho gostado muito, é o do Ananá. É um jogador contratado vindo do Everton essa temporada e fez mesmo um ótimo jogo. Apesar de que do 4-1 a gente falar de um trinco ali, de um volante ser um destaque, mas do lado do Villa são poucos que se salvam do segundo tempo do que foi esse Villa, né? E o Onaná para mim é o grande destaque. Então, basicamente, um placar importante a nível de tabela para o Tottenham encostar nesse Villa também a nível de classificação. E acho que, de modo geral, o Tottenham conseguiu ser um time um pouco maduro, suportar a pressão, sair atrás e conseguir voltar no segundo tempo muito melhor do que tinha sido o primeiro tempo também e achar os gols. Uma última nota para passar para ti, Fernando. O Richarlison entrou, se machucou novamente, parece que são mais 2 semanas aí pelo menos da lesão novamente dele, que é o que a gente tem falado, o problema do Richarlison é ficar saudável, ele não seria talvez titular, mas é um jogador muito útil, ele da mesma forma que o Timo Werner é muito utilizado também para essa rotação, mas o problema dele ele não consegue ficar saudável, ele até dá uma assistência pro gol do Solanke. É a primeira participação dele para gol nessa Premier, então era importante essa volta dele, mas ele acaba sentindo novamente e sai muito cabisbaixo. O próprio post abraça ele na saída do campo, porque realmente é um impacto muito grande para ele não ter essa sequência, né? E o Tottenham que pagou caro para poder ter o Richarlison e ele não está conseguindo corresponder dentro de campo. Nem tanto questão de futebol, de entregar e tudo mais. É questão de lesões, está tendo muitas lesões, tá difícil para ele se manter saudável. Só que a má notícia para o Tottenham não é só a lesão dele, é do Christian Romero também.
Ah, é que verdade. saiu ali machucado. Mas E pelo que o eu vi hoje Gel, nos tabloides, o Romero é uma semana, tá? Uma semana tá de volta. O Romero é a pancada. princípio, sim. É mais questão ali, uma pancada, uma coisa muscular, Foi algo no pé, na simples. verdade, a lesão, né? Isso. Então, e hoje o Romero é o principal zagueiro ali do Tottenham. É. Não tem titular à altura dele no time do Tottenham hoje. Tirando essas duas lesões, essas duas baixas, foi um ótimo resultado do Tottenham. O Tottenham no primeiro tempo não fez o primeiro tempo bem. Uhum. O Ângelo Postecoglou tira o som no início do segundo tempo, aos 50 minutos ali, 56 mais ou menos, tira o som não gostou de ser substituído, É, eu saiu vi, saiu de bem biquinho, né? mal. Uhum. Sim, e é muito raro isso dele, dificilmente ele faz isso. E não gostou de ser substituído, Richarlison entra no lugar dele. Ele não vinha fazendo um mau jogo, vinha jogando bem, só que a questão é questão de lesões. O Tottenham vem enfrentando lesões, o Som vem retornando, então o técnico tentou dar minutagem para ele, deixar ele jogar, mas também preservar um pouco os próximos jogos. E conseguiu o resultado, isso é importante, claro. E é uma pena pro Aston Villa, né? Essa derrota, que vinha bem na temporada, vem É. de grandes jogos, na Champions League, na Premier League, estava acima na tabela. Para eles é uma pena, também duas lesões, lesões ali importante do atacante que vem fazendo muitos gols, o Rogers. Então é uma pena, mas acontece, é do futebol. Eu vi o Cash saindo lesionado, mas o Rodgers eu não vi que tinha saído lesionado. O Rogers também sai com dores, mas a princípio não parece algo muito sério. O que é engraçado com o que tu falaste do som é que os gols saem depois que ele sai, né? Claro que não é nada de. Não é, a gente não pode colocar isso na conta porque ele estava fazendo uma ótima partida, era um dos melhores em campo, mas os gols acabam saindo depois, né? Sim, é mais questão de. Casualidade. Não é a nível técnico, colocou o jogador melhor do que ele, não tá jogando nada disso. Ele estava jogando bem, só que entrou jogadores características diferentes. Então, o Aston Villa também tem que mudar a forma que ele estava defendendo, porque são jogadores diferentes. Ele tinha um jogador veloz, agora não tem mais, o jogador fica mais com a bola. E o Aston Villa, depois das mudanças do Tottenham, o Aston Villa não conseguiu encaixar mais o seu setor defensivo ali nos atacantes do Tottenham. E aí começou a sair os gols. Uhum. O segundo tempo é completamente diferente, assim, só pra malta ter uma ideia aqui. O XG do Tottenham do primeiro tempo foi 0,20, no segundo tempo foi 2,43, assim, é completamente outro jogo que o Tottenham consegue fazer no segundo tempo. Então, assim, de conseguir criar, de conseguir atacar. O Tottenham que tem um grande problema dessa parte ofensiva funcionar bem, né? Então é importante que o Brennan Johnson volte a marcar, que o Son deu assistência para o Brennan Johnson, que o Solanke conseguiu fazer 2 gols, porque o Brennan Johnson tinha feito 5 gols em 5 jogos seguidos, no caso entre competições europeias, seleções e Tottenham, e depois estava 4 jogos sem marcar. Então ele estava começando a entrar numa seca. É importante esse gol para ele também. E bom pro Post tentar recuperar esses jogadores, né? E o do lado do Villa, o Watkins, o jogo do Watkins foi uma tragédia completa. Você até acho que ele demorou para sair, porque assim, foi muito mal mesmo. Na verdade, acho que ele nem sai, né? Ele coloca o John Duran por causa da lesão do Rodgers, o da lesão que tu Isso. comentaste agora que isso era uma lesão, né? Não sabia que era uma lesão, mas. Sim. Tanto é que se a gente pegar as notas, a pior nota do jogo ali é do Watkins. Ele tá muito mal, muito mal. Ele, dos Não foi bem o jogo contra-ataques, não inteiro. conseguia achar. Ele até conseguia reter a bola no ataque, mas todas as decisões eram muito ruins, as finalizações eram ruins, a criação de jogo, que muitas vezes ele acaba criando muito jogo para o pessoal vir de trás também, não conseguia fazer nada. Assim, o jogo realmente. Eu fiquei impressionado como foi abaixo o Watkins nesse jogo. E o Onaná, caramba, cara. Eu tô impressionado com esse jogador. Ele é onipresente, cara. É impressionante. Ele tava dos dois lados da defesa. Ele fechava lá, fazia a tripla no lateral, fazia a dobra em cima do meia. Ele apoiava para fazer transição quando ele tem passada larga, pegava a bola, carregava pro time sair lá de trás. É impressionante o encaixe e como saiu barato esse jogador
para esse Villa, que joga bem diferente do que jogava a temporada passada, porque o Douglas Luiz nunca foi um jogador assim, sempre foi um jogador de passe, de bola longa, para fazer correr, e ele é um jogador que corta muita bola, defensivamente ele é muito melhor que o Douglas Luiz, isso é fato, e ofensivamente ele carrega muita bola para levar o time para o ataque também, né? E realmente, para mim, é um jogador, como a gente diz no Brasil, ele é um cavalo, porque ele é um touro de forte e muito de presente, assim. Realmente um jogador muito completo para a posição dele. E é um jogador novo, só tem 23 anos. E acredito que não vai ficar muitos anos, muitas temporadas no Villa, não. Será vendido bem breve. É. Ele que já tinha ido bem no Everton também, né? Mas aqui no Villa ele tá muito bem. Ele começou no Villa, acho que as duas primeiras rodadas dele faz 2 gols, 2 patadas de fora da área. Mas o que eu nunca tinha parado pra ver o jogo dele defensivamente. E os movimentos dele defensivamente são de muita leitura do jogo. Por isso que ele parece onipresente. Ele sempre tá entendendo o que o jogo tá indo, pra onde que a bola vai, quais são os movimentos que estão acontecendo. Então, assim, um jogador muito inteligente. Eu até tava abrindo aqui a estatística dele, ele é belga. Para ver se eu achei que ele era africano, mas ele é belga. Pode ser pais africanos, mas importante até para a própria seleção da Bélgica, né? Tentando se renovar, tentando reconstruir depois daquela geração ótima, ter um jogador desse assim para fazer contenção defensiva, né? Sim, é um jogador importantíssimo pro Villa. Tanto é que ele está entre os jogadores que com maior minutagem. Dos 9 jogos titulares ali da Premier League, ele atuou em todas, dificilmente sai de campo. Então, junto com o goleiro ali, os defensores, ele é o jogador com mais minutagem do time. É. E a gente vai acompanhar isso o restante da temporada inteira. Se ele conseguir se manter saudável, o restante da temporada inteira ali é sendo insubstituível, que joga muito. É o Villa que eu não entendi ainda porque que ele não tá usando tanto o Ian Maatsen, que foi finalista com o Dortmund lateral. Pagaram caro, acho que 40 milhões de libras, e ainda não estão utilizando. Estão utilizando muito o Cash e o Dean nas pontas, e não estão utilizando muito o Ian Maatsen. Vamos ver se acaba por utilizar mais, mas eu não esperava esse 4-1, ser bem sincero. Eu esperava. Depois do que eu vi no primeiro tempo, eu pensei, isso aqui vai ser um jogo de 1-1, 2-1, alguma coisa apertada. E a coisa meio que depois do 1-1, o jogo virou completamente pro Tottenham e o Villa não conseguiu sair do buraco. Boa. Fê, alguma coisa mais pra Tottenham e Villa? Não, é tudo para esse jogo. O Tottenham foi muito bem na retomada aí do segundo tempo. E vamos ver aí como que o Aston Villa vai se comportar no próximo jogo, com essa derrota aí. E o Aston Villa é importante tentar se manter na parte de cima da tabela. Classificação aí para Champions, classificação aí para ligas europeias, para Aston Villa é muito importante. Boa, para fechar então, os dois times estão em competições europeias, no caso os dois, uma na Liga Europa, o Tottenham e o Villa na Champions. O Villa pega o Clube Bruges fora de casa na quarta-feira e o Tottenham na quinta-feira pega o Galatasaray também lá, jogo complicado. Para a Premier League, próxima rodada, depois a gente vai passar a rodada completa, o Tottenham pega o Ipswich e o Villa pega o Liverpool fora de casa. Então vai ser um jogo bem interessante também para a gente ver na próxima rodada. Vamos em frente, que atrás vem gente e o tempo é escasso. E vamos de United e Chelsea agora, que é o próximo jogo da nossa sequência e da nossa tabela. 1-1, um jogo que eu achei até um jogo relativamente bom, mas um pouco morno. Acho que as notas melhores para mim foram do United. Não porque eu acho que o United tenha feito um jogo melhor que o Chelsea, eu acho que os dois fizeram um jogo bem até equilibrado. A gente pode olhar nas estatísticas, o jogo foi relativamente equilibrado. Mas mais porque o United era uma ilha no meio de alguma coisa com alguma ideia que ninguém sabia o que era com o Ten Hag, né? Então assim, acho que é interessante isso. Claro que o time do Ruben Amorim vai ser completamente diferente. O Ruben Amorim dificilmente vai querer jogar com linha de 4, ele gosta de jogar com linha de 3, não gosta de jogar com 3 atacantes, com alas ou pontas. Gosta de jogar com um meio campo um pouco mais preenchido e com laterais ofensivos também, que é como hoje joga. Então acho que esse United vai mudar bastante, mas é importante que essa transição tenha um jogo desse calibre contra um Chelsea que estava bem, mas que oscila pela idade desse time também. Parece que ele achou o time titular do Chelsea, o Maresca também, com o Caicedo Lavia no meio de campo. O Pedro Neto parece que vai ser titular. Ele entrega mais intensidade que o Sancho, né, dos dois lados, tanto
ofensivo quanto defensivamente. O Sancho eu acho mais talentoso, é mais jogador, só que eu acho que o Sancho hoje encaixaria mais do que o Palmer faz do que propriamente do que o Neto faz. Então o Neto entrega muito pelo lado também defensivamente, coisa que o Sancho não entrega. Algumas notinhas aqui do jogo sobre este United 1 aqui. Primeiro, Reece James, mais um jogo dele, parece começando a ter sequência, fez um bom jogo, gostei. Pedro Neto também gostei, como já falei, titular novamente também. O Casemiro, acho que fez um bom jogo também. O gol do. O gol não, o pênalti que origina o gol do United é um lançamento do Casemiro muito bonito pro Højlund, que domina e tira do Sanches, que faz o pênalti. Então, assim, o United de modo geral fez um bom jogo, conseguiu competir, não foi nada estrondoso, porque não está conseguindo jogar esse jogo estrondoso, mas tem conseguido, desde que o Ten Hag saiu, dar esse gás de ânimo aí. Vamos ver o Rubem Amorim chegando agora. É, o primeiro gol do Bruno Fernandes nessa Premier League, o primeiro gol do Caicedo nessa Premier League também. Acho que ser o primeiro gol do Bruno Fernandes nessa Premier League diz muito mais sobre o Bruno Fernandes, o momento que ele está vivendo, do que propriamente outra coisa, porque realmente é um jogador que está com uma confiança um pouco embaixo e precisa melhorar um pouco mais seu jogo. Eu acho que ele tem melhorado de produção nas últimas rodadas, mas precisa melhorar ainda. O Garnacho, para mim, é a pior partida que eu vi ele com a camisa do United. Tudo que ele tentou, ele errou, absolutamente tudo. O Rashford foi daqueles jogos que ele se esconde, que ele desapareceu do jogo, tanto que ele sai antes do próprio Garnacho, que para mim estava até pior que ele, no caso para a entrada do Diallo, que também não fez muita coisa, para ser bem sincero. O Zirkzee entrou, eu não gostei, muito mal, ou entrou aos 84, então também não dá para ter muita referência, mas não gostei. Achei o Højlund muito mais combativo, muito mais participativo, gerando muito mais jogo. Não gostei do Ugarte também. Acho ele um jogador muito lento ainda, e acho esse meio campo com o Ugarte e Casemiro muito lento. Acho que tem outras opções para preencher esse meio campo. Claro que se Mainu tivesse ali, provavelmente esse meio campo não teria o Ugarte, seria o Mainu jogando ali, né? Então o próprio Eriksen também tem jogado no lugar do Ugarte ali como segundo médio do meio de campo. Então, algumas coisas boas. Bruno Fernandes, Højlund, Casemiro, acho que foi bem. A dupla de zaga também com Martinez e Delite minimamente bem. A lateral com Mazaraoui e Dalot também ok. Aí as notas ruins para mim, o Ugarte e Garnacho do lado do United. O Madueke do lado do Chelsea foi nulo, para não dizer outra coisa, porque foi muito mal na partida. O Palmer é impressionante, que é difícil tu ver ele um jogo que ele não jogue bem. Ele jogou mais uma vez bem, ele distribuindo o jogo, ativando os pontas o tempo inteiro do Chelsea. O Malo Gusto tenho gostado bastante. O Reece James começa na esquerda, depois vai para a direita, então não tem lado, que a gente já sabia dele. Só precisa ficar saudável, porque é um lateral de muita qualidade. E acho que as notas são essas, assim. Gostei menos do Lavia do que do Caicedo, gostei mais do Caicedo, mas não gostei muito do Madueke, não gostei muito do Nicholas Jackson também, que acho que poderia ter feito um pouquinho mais a nível desse Chelsea. Assim, essa é a visão que eu tenho. Foi um jogo nota 7 que os jogadores entregaram de nota 7 e ninguém foi muito a mais. Assim, foi um jogo mediano, podemos dizer assim. Sim, eu não esperava tanto do Manchester United. O Manchester United que demitiu o Erik ten Hag recentemente, é apenas o segundo jogo sem ele, então eu não esperava tanto Tá com o Van e Nistelrooy, me né? surpreendi. No banco, né? Isso, e me surpreendi pelo apenas seu segundo jogo sem ele já mudar algumas formas de jogar. O Casemiro, mais uma partida muito boa. As últimas partidas do Casemiro estão sendo excelentes para ele. E é importante isso para ele, para a idade que ele tem, para ele conseguir manter no clube, evitar aí desses boatos de negociação e tudo mais. E Bruno Fernandes, o gol ajuda ele, mas ele estava vindo fazendo uma boa partida, não estava mal em campo, mas claro que o gol ajuda mais ainda, apesar de ser um gol de pênalti, mas esse gol vai dar confiança para ele, para ajudar para os próximos jogos. E o lado do Manchester United me impressionou. O ataque do Manchester United vem deixando de desejar, mas a nível tático, a nível tático ali do Manchester United, o meio de campo, é um meio de campo pesado, é um meio de campo lento, mas é um meio de campo que conseguiu jogar de igual para igual com o Chelsea. Até levou mais perigo do que o Chelsea. Se a gente for olhar as estatísticas, se for olhar os melhores momentos do jogo, os melhores momentos são todos do Manchester United. Uhum. Isso
me impressionou por ser um meio de campo mais pesado, um meio de campo mais técnico. O Chelsea é um time mais veloz, são jogadores rápidos que tem. O Cole Palmer, ele tem um pouco a mais de velocidade. Pedro Neto, ele muitas vezes puxa para a ponta e também põe para correr. Muito rápido. É muito rápido. E isso me impressionou. As formas de jogar são diferentes dos dois times. Uhum. Foi um jogo bom. E como você falou, um jogo 7 para o nível de clássico aí, que para muitos é o maior clássico da Inglaterra. São dois times que praticamente fundou a era Premier League. O início da Premier League foi esses dois times disputando títulos. Então, para muitos, é o maior clássico da Inglaterra. E vamos lá, né? Muito bom. O Chelsea do ano 2000, né? O começo da Premier League é 96, então ali o United domina com o Ferguson. Sim, sim. Mas o Chelsea é 2004, quando o Abramovich compra, que aí pega Lampard, Terry, Drogba, né? Mas eu entendi o que tu quis dizer, que os dois dominaram muito tempo essa Premier League. O início da Premier League ali foi o domínio dos dois. Sim, sim, sim. E aí, para muitos aí, hoje os principais clássicos da Premier League seriam esses dois. Então, é mais por conta disso, do início da era Premier League. E foi um jogo muito bom. Alguns pontos, um jogador ou outro aí que não desempenhou um bom papel. A gente pode colocar o ataque do United, que vem deixando a desejar bastante jogos. O Højlund não vem entregando gols, Zirkzee entra, não consegue ajudar os companheiros. Nem parece aquele jogador do Bolonha, completamente fora. Completamente diferente. No Bolonha foi 39 jogos, 16, 17 gols na temporada. O Manchester United não consegue participar. A bola chega até ele e fica poucos segundos já perde. Então tá bem diferente do que foi na temporada anterior. Exato. Bom, acho que foi isso então de United e Chelsea. Não tem muito mais que a gente falar, tá, gente? Foi um jogo relativamente morno, com alguns pontos altos e alguns pontos baixos durante o jogo, mas nada além disso. A nível de tabela, ruim pro Chelsea, que não consegue pontuar numa rodada que podia pontuar e se aproximar muito do bloco de cima. E bom pro United, que pelo menos passa a rodada pontuando, depois da tragédia do West Ham, do que ele conseguiu fazer com o West Ham, mesmo que seja em casa, pelo menos conseguiu pontuar. Então acho que a rodada sai mais no ônus desse sentido, desse jogo para o Chelsea. Vamos seguir agora para Newcastle e Arsenal, que esse jogo vale muita coisa, né? Esse jogo tem algumas coisas importantes que a gente precisa falar. Primeiro, 3 jogos do Isaac marcando, desde que ele voltou de lesão. E antes, quando ele estava fora, que o Newcastle não estava numa fase boa, vocês vão lembrar, o Fernando vai lembrar também que eu falei várias vezes, quando o Isaac voltar, esse time deve voltar a performar. Precisa de um 9 novamente. E foi o que aconteceu, 3 jogos marcando, então o Isaac voltou da lesão e voltou muito bem. Ele começa o jogo com um meio de campo diferente, ele começa com o Willock no lugar do Tonali e o Joelinton na ponta, no caso, e deu muito certo, o Willock foi muito bem, o Joelinton foi muito bem no jogo também, então essas mudanças também ele tá, claro, rodando o time a nível de descanso, mas também rodando o time para ver se ele pode achar alguma coisa a mais do que seja o que é óbvio, que seria a melhor formação e que não estava performando tão bem. Mas a vitória do Newcastle é uma vitória muito importante porque ela é muito boa, né? Ela consegue igualar o jogo praticamente com o Arsenal o jogo inteiro. O Arsenal não conseguiu fazer um grande jogo, o Newcastle conseguiu fazer o jogo que precisava ser feito. Faz um gol cedo, isso ajuda bastante também, aos 12 minutos, faz o gol de cabeça do Isaac. E depois não é que controle o jogo, teve boas chances também para ampliar, o Arsenal também teve algumas boas chances. Não foi um jogo completamente aberto, não foi um jogo de grandes chances para os dois lados, mas é muito importante essa vitória para o Newcastle no nível de tabela. É um baque muito grande para esse Arsenal, no caso, porque isso a nível de tabela e a nível do que está acontecendo com esse Arsenal é muito perigoso, porque a gente está falando de um Arsenal que perdeu para o Bournemouth, empatou com o Liverpool e perdeu para o Newcastle. São 3 jogos sem uma vitória. Um Arsenal que eu tenho assistido. O Arsenal é o time que eu mais tenho assistido praticamente de jogos assim completos, né, 90 minutos. E para mim é o time menos criativo, é o que menos dá graça de ver jogar. Havertz mal mais uma vez, o Trossard mal mais uma vez, o Martinelli mal mais uma vez. Mal que eu tô falando de que a gente espera que quando o Saka não resolva, esses outros caras têm que conseguir resolver. Gabriel Jesus entrou e não fez nada. Então assim, o problema do Arsenal hoje é que sem Odegaard e com o Saka mal,
ninguém consegue resolver. E precisa um pouco mais disso. A gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O pessoal pode até falar que tô meio maluco, mas um exemplo do Barcelona. O Barcelona, quando o Rafinha não vai tão bem, o Lewandowski resolve. Quando o Rafinha e o Lewandowski não resolve, o Yamal resolve. Quando um dos três não resolve, o Dani Olmo entra e resolve. Claro, a gente tá falando do Barcelona que hoje é o time, se não o melhor time que a gente tá vendo jogar na Europa hoje. Ok, eu entendo isso. Mas o que eu quero dizer é, precisa ter jogadores que consigam resolver jogos que não seja apenas o Saka e o Odegaard quando está, né? Porque tá numa lesão aí e demora para voltar. Então assim, ou é a bola aérea, ou é o Saka, ou é o Odegaard. O time não consegue gerar jogo. O Arteta tem que começar a pensar um pouco. Tem uma nota aqui, uma notícia em fresquinha aqui para todo mundo. O Edu Gaspar, que era o diretor que entra em 2019 e monta este Arsenal, começa a competir nos últimos anos, acabou sair. Ele foi pro grupo do Nottingham Forest, que tem mais o Olympiacos e mais uns dois, três clubes também. Ele saiu, então mudanças estão acontecendo dentro do clube também. Mas olhando o campo e bola, tá? Vamos falar desse jogo de campo e bola. É, o Arsenal tinha que ter conseguido fazer um pouco mais contra esse Newcastle. Eu sei que o Newcastle é um time forte, tem um meio de campo muito duro, muito difícil também. E as lesões estão machucando um pouco esse Arsenal. Sem o Calafiori também, que estava sendo um bom escape para esse Arsenal também, mas muito pouco para esse time. A gente espera muito mais desse time, né? Então não funcionou. O Trossard muito mal. O Martinelli praticamente só defende, não consegue atacar e não tem opções ofensivas. Com exceção do Gabriel Jesus, o time não tem opções ofensivas e isso preocupa e me preocupa muito porque o Sterling nem entrou, para ter uma ideia. O Gabriel Jesus quando entra não entra bem, então tem o Calafiori e o Odegaard fora. Parece que o time sente demais. E não foi uma noite, não foi um jogo brilhante, uma noite não, né? Uma tarde brilhante do Saka. E só que não dá para esperar sempre que o Saka resolva todos os jogos. Então, para mim, a decepção maior é bom pro Newcastle começar a renascer, engatar vitórias, importante. Mas esse Arsenal, se quer competir a título, já primeiro, começando a ficar longe em pontos, e segundo, em sensações e bola, tá cada vez pior, né? Sim, a gente comentou sobre isso no último episódio, que se o Arsenal quer pensar em ser campeão, tem que melhorar o seu ataque. É um time que tem um elenco curto e a nível de ataque, os jogadores que tem não correspondem. Fica totalmente dependente do Saka. Se o Saka vai bem, o time vai bem. Se o Saka não vai tão bem, o time acaba. Uhum. E o Trossard, dificilmente a gente consegue falar um jogo dele que joga bem. É um jogador mediano, tem uma regularidade, mas não é aquele jogador de 100% titular. Hoje ele está sendo titular porque Gabriel Jesus entra, não consegue fazer nada de campo, e aí acaba sobrando para ele, porque o O Odegaard tá Sterling não tem fora, né? como. O Odegaard está fora. A boa notícia é que o Odegaard já está fazendo transição, possivelmente mais 2, 3 jogos no máximo ele já volta. Então, a lesão dele se recuperou bem, fazendo transição, então próximos jogos é capaz de a gente já ver o Odegaard. Talvez não o jogo completo, mas aí o Arteta já começa a colocar ele em campo. Uhum. Mas é complicado, porque depende muito do Saka e do Odegaard. Cadê o resto do time? Cadê o Martinelli que a gente viu nas temporadas anteriores? O Kai Havertz, ele tá ficando sozinho lá na frente, tem aquele falso novo, mas fica sozinho, a bola não chega, o Gabriel Martinelli não consegue levar a bola até ele. Então, Uhum. o time Uhum. depende muito de lançamentos, Declan Rice tenta mandar um lançamento para ele, ou joga pro Saka e se vira, Saka. A bola é sua, agora você se vira e tenta levar lá pro Kai Havertz fazer gol. Então, é pouco para o time que pensa em ser campeão, pensa em brigar com o City. Uhum. Possivelmente a janela de inverno vai ser movimentada para o Arsenal, vai tentar trazer alguém. Talvez não seja tanto porque o Odegaard está para voltar, mas eu acredito que vão movimentar aí, porque contrataram o Sterling, mas ainda não colocaram para jogar direito. Não tem como a gente tirar conclusões dele se não entra em campo. É. Dificilmente ele entra. E é muito pouco aí pro nível do Arsenal. O Arsenal não vinha de derrotas consecutivas fora de casa assim na Premier League desde maio de 2022. Se a gente pegar as últimas derrotas dos últimos jogos de Arsenal, é só derrota ou empate na Premier League. Então o Arsenal não vinha
essas consecutivas jogos sem conseguir vitória desde maio de 2022. Isso é complicado. E para o Newcastle, é uma vitória completamente importante, muito importantíssima para eles, para quem quer conquistar pontos. Porque o Newcastle, no mesmo caso do Arsenal, tinha 5 jogos que não conseguiu uma vitória no Newcastle. Uhum. Então, e aí o Isaac volta a jogar, o Isaac vem jogando bem, marcando gols e ajudando o time. É. É bem isso mesmo, é a importância de resultados do Newcastle e vamos ver o Mikel Arteta tem que começar a se provar um pouco como treinador nesse sentido, né? Começar a achar soluções, né? Entrar e criar coisas não é tão difícil quanto depois de você chegar no topo você conseguir ficar lá, né? E a gente não tá nem falando de ganhar a Premier League, a gente tá falando de conseguir competir lá em cima hoje com o Liverpool e City, mas temporadas passadas com o City e até o mesmo Liverpool conseguiu. E essa temporada não começa tão bem. Os 10 primeiros jogos a gente esperava um pouquinho mais. Esperava que o Arsenal estivesse um pouquinho mais perto dos dois lá de cima. Falando em dois lá de cima, a gente já pode passar pro líder, né? Nosso líder da Premier League. Liverpool 2. Vamos passar aqui também para o pessoal olhar outra parte dos resultados. Liverpool 2, Brighton 1. Vitória gigantesca do Liverpool. Gigantesca. Os dois gols. É uma hora que o Brighton dá uma desligada do jogo. Eles conseguem achar os dois gols. Para mim, o Van Dijk muito mal na partida. Eu não gostei da partida do Van Dijk. Achei ele bem abaixo, ser bem sincero. Perdeu muitas bolas. O Brighton teve muitas chances. O primeiro tempo do Brighton foi muito bom, tá? Eu gostei muito do primeiro tempo do Brighton, o segundo tempo já não foi tão bom, mas o Liverpool sendo esse Liverpool dessa temporada do Arne Slot, né? Competindo quando tem que competir e ficando vivo como tem que ficar. Então, na altura que estava 1-0 para o Brighton, o City já estava perdendo para o Bournemouth, né? Então já tinha este resultado e assim, então assim, a pressão já estava grande, mesmo que eles estavam em campo e não estava percebendo o que estava acontecendo, mas a pressão já estava grande com certeza quando foram pro vestiário também, pros balneários, perceberam que a coisa estava realmente preocupante. Uma ótima partida do Arnold, acho que fez uma grande partida do Arnold, conseguiu construir muito, ajudar muito. O Gravenberg, que eu tenho falado rodada a rodada, primeiro tempo não foi muito bem, estava um pouco fora de rotação, um pouco fora de ritmo. O Szoboszlai não encaixou nesse Liverpool ainda, não conseguiu mostrar aquilo que ele mostrou no Leipzig. O McAllister acho que fez até relativamente um bom jogo. O Gakpo dá uma assistência, entre aspas, assistência na verdade, que é um gol contra, né? Dá um cruzamento, o Darwin vai encostar, mas não encosta na bola, encosta no zagueiro e a bola acaba por entrar direto. Então, um gol quase que... O gol acho que foi até dado pro Gakpo, inclusive pro Gakpo. Mas o que desenrosca o jogo e o que coloca o Liverpool onde está é o Salah, né? Quem tem resolvido tudo. O negócio está complicado, é o star player que resolve, né? Já são 48 gols que deram. Isso aqui é uma estatística legal. O Salah já chega a 48 gols na Premier que dá a vitória para o Liverpool. São 48 jogos que o Salah faz o gol que dá a vitória para o Liverpool. 48 jogos a gente está falando de mais de uma temporada inteira, dando só gols de vitórias. Então, assim, isso é um ponto muito, muito importante. E na artilharia da Premier League, ele passa o Robbie Fowler. E agora ele está atrás do Henry. Não vi exatamente em números, tá? Quanto que ele está, mas ele está atrás do Henry. O próximo da lista é o Henry, que eu acho que é o quinto na artilharia da Premier League. Vou ter que voltar a falar nisso, tá, Fernando? Mas eu não sei até quando que esse grupo que gerencia o Liverpool vai simplesmente ignorar o fato de que ele não vai com o Salah. Perder o Salah ao final da temporada de graça é uma coisa das mais estranhas e ridículas que a gente pode ver no futebol moderno. Então, assim, é um jogador com impacto muito grande e mesmo que for para perder, que perca por 200 milhões para a Arábia. Agora não vai me perder um jogador desse calibre de graça porque quer fazer biquinho e não pagar salário para um jogador que te entrega isso que ele entrega, né? Então, vitória do Liverpool líder, reassume a liderança. Importante também com a escorregada do City. Jogo difícil, porque o Brighton é um time difícil. Mas é aquela coisa, né? Em Anfield é sempre um pouco mais difícil, né, Fernando? O Brighton teve a chance no primeiro tempo de ampliar o marcador ali de 2-0. Eles estavam ganhando o primeiro tempo, teve a chance de ampliar para 2-0, não aproveitou. No primeiro tempo, os melhores lances foi do Brighton e não aproveitou a oportunidade que teve. O Liverpool voltou melhor para o segundo tempo, viu o resultado que estava acontecendo lá no jogo do City,
voltaram com outra mentalidade. Só uma estatística importante é que o Liverpool venceu 8 dos seus últimos 10 jogos da Premier League sob o comando do Arne Slot. E é o maior número de um técnico nos seus 10 primeiros jogos da Premier League ali Da história do Liverpool, né? Da história do Liverpool. Então, ele já superou muitos outros técnicos que já passaram aí, que a torcida considera como ídolos e tudo mais. Que o próprio Klopp, né? Sim, o próprio Klopp. Então, ele está fazendo um baita trabalho. O Liverpool vem sendo regular. Não é aquele futebol bonito, futebol moderno, mas ele consegue pontos, consegue vitória e isso é o que importa. É manter um time regular, os jogadores sempre participando de gol, o Gap todo jogo participando de gol. O jogo no meio da semana passada foi Liverpool contra o Brighton, o Gap faz 2 gols, que o Liverpool ganha lá do Brighton. Na Copa, né? Na Copa, isso, jogo na Copa durante a semana e agora final de semana contra o Brighton de novo, só que pela Premier League. E o Gap mais uma vez participa de gol. Então, muito importante o Gap manter essa sequência. Para ele é muito bom isso. O Darwin Núñez vem participando. Eu gostei da partida dele. Participou muito bem lá na frente, segurando a bola às vezes. E o Salah não tem muito o que falar. É a estrela do time, o principal marcador, o principal jogador do time. E vamos ver até quando que a direção vai ignorar ele. Porque se o contrato dele acaba no final da temporada, agora na janela de inverno ele pode assinar um pré-contrato com outros clubes. E aí vamos ver até quando que vão ficar ignorando o seu principal jogador. São 10 jogos, 7 gols, 5 assistências, 12 participações para gols em 10 jogos. O impacto dele é surreal. Pra gente fechar aqui, uma nota importante, né? A gente ainda não viu o Chiesa estrear, tá com lesão muscular, que é um jogador que foi muito bem na Juventus no começo, mas depois começou a ter muita lesão. Vamos ver se ele consegue voltar a ficar saudável. Eu gosto muito do Chiesa e pode ajudar muito essa parte de ataque aí do próprio Liverpool. E o Diogo Jota também já tá fora aí há 2 jogos. Vamos ver se consegue voltar o quanto antes para ajudar, porque o Diogo Jota 4 jogos já. 4 jogos, 2 da Premier, por isso que eu falei 2. Vamos ver se ele consegue voltar, porque é um jogador que é muito importante, assim, é uma válvula de escape muito, muito boa para esse Liverpool também. E é isso aí, bem que tu falaste, o Liverpool agora está sendo resultados, uma performance relativamente boa, mas resultados para ficar lá em cima e ficar competindo. E o único time que ganhou deles nessa Premier foi o Nottingham, né? O Nottingham, que fez 3-0 no West Ham, que é a grande surpresa dessa rodada, a grande surpresa dessa Premier, terceiro colocado. O Nottingham, eu anotei algumas coisas porque tem umas coisas legais. Para quem não sabe, Nottingham Forest já foi campeão da Champions. Ele é bicampeão da Champions, tá? Então é um time muito centenário e muito icônico aí na história do futebol. O Nottingham Forest não tinha 3 vitórias seguidas desde 99. Tá? E desde 96 não ganhava uma partida da Premier League por 3 gols. O Christian Wood, que é o atacante deles, o 9, que é um trombador basicamente, não tem muita habilidade, mas é um jogador que tem feito muitos gols, só tem menos gols que o Haaland. Tá? Só pra gente ter uma ideia das coisas que acontecem com o Nottingham. É a primeira vez que o Nottingham chega na terceira colocação desde 98. A gente tem uma ideia do quanto esse time ficou fora do radar e por quantos anos esse time ficou fora do radar. E falando um pouquinho do jogo, o que eu vi, não vi o jogo completo, mas o que eu vi do jogo foi um completo domínio do Nottingham, botou o West Ham nas cordas, o West Ham não sabia o que fazer, 1-0 estava barato ainda no primeiro tempo, quando sai a expulsão no segundo tempo, completamente exacerbada do Álvares ali, do Edson Álvares, e aí o Nottingham passa por cima, e tem jogadores muito interessantes que eu gosto muito, o próprio Ainá, que fez o terceiro gol, o Jota Silva eu gosto muito, ele tem funcionado muito bem com o próprio Christian Wood, o Murilo, que dificilmente vai ficar nesse Nottingham por uma temporada, essa deve ser a última, porque eu já acho que está fazendo hora extra, porque é um dos melhores zagueiros da Europa, constrói jogo, defende, é um monstro que tem jogado o Murilo também, o Hudson Odoi foi muito bem, o Elanga também. Bom ponto você ter colocado, que o Murilo, tanto é que ele foi recompensado por isso, que agora vai disputar jogos aí pela seleção brasileira, foi convocado. Pelo amor de Deus, era uma injustiça de um tamanho que a gente não tinha nem tamanho.
dá nem pra perceber o tamanho, né? E Christian Wood também fazendo gols, deixa eu até dar uma conferida aqui rapidinho. Ele já tem 8 gols em 10 jogos na Premier, então tem feito gols também, mas o Jota Silva é um jogador muito bom, traz muitas soluções para esse time. Isso que tem o Wilfried Boli na reserva ainda no caso, tem o Neco Williams também na reserva que veio do Liverpool, tem o Sousa, tem vários jogadores interessantes. Não é o próprio Danilo, que era do Palmeiras, que é um meio campo interessante, tá machucado, uma lesão séria de tornozelo, no caso, deve voltar mais para o final da temporada, mas também podia estar ajudando esse time. Então é um time bem treinado, é um time bem legal, e mais uma vez o Nuno Espírito Santo conseguindo gerar esse impacto. Ele que já colocou o Wolverhampton em 2 temporadas seguidas como 7º colocado, se ele conseguiu um Nottingham em 7º colocado, seria um feito bem legal, e seria muito interessante se a gente conseguisse ver esse Nottingham voltando para competições europeias. Um time que já é bicampeão da Champions, que tem sua tradição, é do passado, bem verdade, mas é legal de ver esse Nottingham voltando. E do jogo que tem para falar é completamente Nottingham primeiro e segundo tempo, passou por cima, controlou o jogo, e o West Ham é uma queda livre. O West Ham é uma montanha russa sem o trilho, porque só tá caindo. Sim, o ponto bom aí pro Nottingham Forest, além das vitórias, dos bons jogos que vem fazendo, é que vai ter algumas mudanças internas ali, que agora vai vir o diretor lá do Arsenal brasileiro. O Edu Gaspar, né? Edu Gaspar, isso. Que agora vai fazer parte da direção do Nottingham Forest. É do grupo ali que é Isso é projeto, cara. Isso é projeto, velho. Sim. É do projeto inteiro do grupo, que é o Olympique de Marseille, Rio Ave, o Nottingham Forest. E eu acho que tem mais um time, mas ele vai ficar focado mais no Nottingham Forest. Ou seja, ele é responsável por muitos jogadores bons que trouxe para o Arsenal, com Declan Rice, entre outros. Uhum. Então ele está vindo para esse projeto do Nottingham Forest, e o Nuno Espírito Santo vem mostrando um bom resultado dentro de campo. Muito e isso bom. pode ajudar muito mais. Uhum. Porque se um time está vindo com um bom resultado, e aí você vem um diretor ali que entende, com experiência, que também entregou bons resultados ali no seu trabalho, nos últimos empregos. E pode crescer muito nos próximos anos. Uhum. A gente, nos próximos anos, pode ver ele muito mais vezes, disputando, quem sabe, uma Liga Europeia, uma Conference League. E vamos torcer para que isso aconteça, porque o Nottingham Forest não é time pequeno, é um time que já foi campeão, como você bem disse, só estava um pouquinho esquecido ali, não caiu para a segunda divisão e tudo mais, mas quem sabe não consegue voltar aí nas suas glórias do passado. É um projeto bem legal esse do Nottingham, e alguns resultados, tá, da Premier do que ele já conseguiu. Ganhou do Liverpool fora de casa, em Anfield, o único time a fazer isso na Premier. Empatou com o Brighton fora de casa com 1 a menos. Empatou com o Chelsea fora de casa com 1 a menos. E quem que ele tinha que bater, ele bateu. Bateu no West Ham, ganhou 3 a 0. Ganhou de 3 a 1 do Leicester, ganhou de 1 a 0 do Palace. Até aí deslizou, perdeu pro Fulham 1 a 0, mas empatou com o Wolverhampton, ganhou do Southampton fora de casa e empatou com o Bournemouth. Então, assim, é uma campanha de quem tem que ganhar, com quem que ele tinha que ganhar, ele ganhou. Teve um resultado ou outro, aquele com o Fulham, o próprio empate com o Wolves, no caso, mas fora isso, com os grandes, tem incomodado muito, e a gente tem que ficar olhando agora para os próximos jogos, porque esse time aí vai incomodar muito os outros times grandes. Já incomodou o Chelsea, incomodou o Liverpool, então vamos ficar de olho, porque para tirar ponto de Arsenal, para tirar ponto desses times grandes, é muito fácil, porque do jeito que esse time está bem treinado, do jeito que esse time pode entregar também, né? Boa, vamos passar agora, vamos fechar a rodada que até a gente passou e era para ter falado antes, que é de Bournemouth 2, Manchester City 1, tá? O Manchester City que era o Liverpool, o Bournemouth fez uma partida bem honesta contra o City, não teve tanta posse de bola, mas teve um XG maior que o City, inclusive, na verdade, dependendo não do geral, mas em tempos, acho que fez uma ótima partida contra o City, e é um alento, isso dá uma moral muito grande do jeito que jogou. O City não jogou bem, a escalação achei estranho, o time jogou estranho, era o último invicto da Premier League, no caso que caiu, então a Premier League não tem mais nenhum time invicto, 100%, não 100% de aproveitamento, mas que não tivesse perdido ainda.
E esse Bournemouth ganhou do Arsenal, empatou com o Villa, ganha agora do City, né? Isso são os últimos 3 jogos da Premier League do Bournemouth. Então, assim, é um time que começa a ter algumas coisas interessantes. Teve gol do Evanilson. Então, assim, é um time que começa a mostrar algumas coisas interessantes. É um trabalho bem legal, acho que é do o Iraola, acho que o treinador do. É o Iraola, o espanhol, treinador do Bournemouth. Então conseguiu mostrar coisas bem interessantes. O Tavernier acho um bom jogador. O Semeio, que fez um dos gols, também é um bom jogador. O Evanilson com uma boa produção aí. Não é um time com tanto nome. Acho que até o Nottingham, por exemplo, é um time com mais possibilidades que esse time do Bournemouth. Mas é um trabalho bem legal e o City completamente reconhecível, né? O Gvardiol, o primeiro gol é em cima dele, o Walker, o segundo gol é em cima dele, então os laterais muito mal, muito, muito mal. O meio de campo, o Gundogan não voltou, acho que está no Barcelona ainda. O Kovacic, a gente já sabia que não consegue produzir, não consegue gerar jogo. O Matheus Nunes foi um pouco um alento, acho que o Bernardo não foi bem, que fosse o Foden para a ponta e o Bernardo por dentro, pouco inverteram nesse sentido também do jogo. O Haaland, a bola bateu várias vezes e voltou, ele não conseguia segurar a bola, então estava bem marcado e também não conseguiu gerar jogo. Teve uma oportunidade no caso, mas eu não entendi, assim, porque o De Bruyne não entrou, porque que o Savinho não entrou, porque que alguns jogadores que podiam ter entrado entrou, o Rico Lewis e o Doku. Mas mesmo assim, o Doku entrou aos 85, sabe? Então, o próprio Guardiola não mexeu muito, não sei se ele tinha a sensação que o time ia conseguir virar, mas foi um jogo porque assim, não vou dizer que o City foi dominado, tá, Fernando? Pelo menos na minha visão. Mas o Bournemouth jogou mais bola que o City. Mereceu essa vitória. Ainda o City teve nos números ainda pode aparecer porque foi tudo acontecendo depois do gol ali do Gvardiol, que ali nos últimos 5 minutos, 7 minutos de jogo que o City deu um aperto ali em cima do Bournemouth. Fora isso, o jogo foi completamente o Bournemouth controlando todas as ações. Segunda bola era do Bournemouth, transição era do Bournemouth. Sabia quando as horas que precisava sair, controlar o jogo. Tinha hora que o Bournemouth estava controlando o jogo, o City não conseguia nem ficar com a bola. Então, assim, foi um jogo realmente de gente grande, bem legal de ver esse Bournemouth fazendo isso e o City dando uma escorregada bem grande a nível de campeonato também, né? Sim, é a primeira vez na história que o Bournemouth consegue vencer o Manchester City. Em nenhuma competição o Bournemouth conseguiu uma vitória em cima do Manchester City. É a primeira vez. Isso é muito interessante para o tamanho do Bournemouth. Ele conseguir essa vitória e jogar da forma que jogou. Com muita intensidade em campo. Claro que as estatísticas vão mostrar muita coisa para o City por conta do gol do Guardiola ali nos 80, lá já do segundo tempo. Então, no minuto final ali, no acréscimo, mais, teve aquele abafo do City, que ele tentou ir para cima, e aí entra o Doku também no final. Mas, tirando esse final de jogo, o jogo foi do Bono. O time que foi mais intenso, o time que segurou a bola, o time que tentou jogadas. E isso foi impressionante ver, porque eu não lembro de uma partida de o Manchester City sofrer assim, com o Pep Guardiola. Eu não lembro de uma partida dessa forma. Mas tu lembra aquele jogo com o Fulham que a gente já tinha falado que o Adama tinha perdido gols? Já tinha um sinal, já tinha alguma coisa acontecendo e já tá rolando uma parada estranha. E sabe o que eu acho? Sim. Que essa parada é meio Klopp, que é eu vou embora. E eu já não sei se eu tô com tanta vontade de fazer esse grupo aqui e se reinventar, e se reinventar, e se reinventar. Eu tô com cheio de lesão, então eu já não sei até onde que eu quero isso aqui, sabe? Pode ter isso envolvido. O jogo contra o Fulham não foi bem, mas esse jogo foi muito pior. Não, Muito sim, pior. sim, sim, verdade, com certeza. Então, o Bournemouth, muitos aí vão considerar que deu um chocolate no City, talvez a estatística não mostre por causa do abafo no final, mas o jogo ali foi todo do Bournemouth, Uhum. time melhor em campo. E realmente pode estar acontecendo isso, porque se eu não me engano, é a última temporada do Pep Guardiola, ele tem uma extensão automática, depois eu vou conferir isso, mas se eu não me engano o contrato dele tem isso, para 2025/26, mas pode estar existindo isso. O Klopp fez isso, esgotou ele fisicamente, emocionalmente, saiu, então pode estar acontecendo isso com Pep Guardiola, é algo para a gente observar aí e ver o que pode acontecer, talvez ver as entrevistas dele, como que está o tom das entrevistas,
porque pelo tom das entrevistas dá pra gente perceber se ele tá cansado, já não pensa muito em tirar o máximo de seus jogadores. Então vão acompanhar aí, porque a nível de campeonato tá ficando atrás do Liverpool. Essa derrota realmente é um pouco estranha, mas até só para complementar a informação, tá? O Klopp não, o Guardiola já foi perguntado várias vezes sobre essa questão do futuro, por causa dessa questão do final do contrato dele, e ele falou que ele não sabe se ele quer ficar ou não, ele não sabe se chega para ele ou não. Então, por isso que eu falei, eu acho que a sensação que dá é de que tá chegando perto do fim, que é o estopim do negócio todo. Mas, enfim. Bom, vamos seguir aqui que o vídeo já tá longo também, e senão o pessoal também não assiste, né? Não aguenta assistir até o final. Vamos passar para a classificação aqui então. A gente tem o Liverpool em primeiro com 25 pontos, o Manchester City em segundo com 23 pontos, o Nottingham em terceiro com 19 pontos, o Chelsea em quarto com 18. Então, olho nesse bolo que a gente vai falar agora, do Nottingham até basicamente o Brighton, dá uma olhada nisso. Arsenal com 18 em quinto, Aston Villa em sexto com 18, Tottenham chega à sétima colocação com 16, vitória muito importante, Brighton em oitavo com 16. A gente está falando que do terceiro ao oitavo colocado são 3 pontos de diferença, e do Nottingham, no caso, que é o terceiro colocado agora, pro Liverpool, a gente já está falando de 6 pontos, e pro Arsenal a gente já está falando de 7 pontos. Então o negócio começa a ficar bem difícil pro Arsenal, que era o que a gente estava falando. Depois, o Bournemouth, com essa vitória que a gente acabou de falar, chega à nona colocação com 15 pontos, e o Newcastle, com a vitória, vai para décimo com 15. Para quem está perguntando ou está se perguntando por que não tem os 11 melhores, é porque a rodada não terminou e a SofaScore não gerou ainda os 11 melhores. Então, no vídeo de hoje não vai ter estes 11 melhores. Virando a tabela, então, a gente tem o Brentford em 11º, no caso, que está com um jogo a menos. O Fulham também está com um jogo a menos. Eles estão jogando ou terminaram, já terminou o jogo. A gente não atualizei ainda aqui os resultados, mas eles estavam jogando. Eu não sei Vitória do Fulham 2-1. Vitória do Fulham 2-1. Então o Fulham aqui foi para 15 pontos, subiu lá naquele bloco de cima também. Manchester United então 13º com 12 pontos, West Ham 14º com 11 pontos, o Leicester 15º com 10, o Everton 16º com 9, o Palace em 17º com 7, o Ipswich em 18º com 5, o Southampton em 19º com 4 e o Wolverhampton com 3, que ainda não venceu, empatou 2-2 com o Palace. O problema do Wolverhampton é o que a gente tem falado, ela tem feito bons jogos, mas não consegue o placar. Próxima rodada então, próxima rodada aí que a gente tem, jornada 11. Elas acontecem nos dias 9 e 10, 9 e 10 de novembro, que é o próximo final de semana, para quem não viu. Mas Brentford e Bournemouth abrem a rodada, então no dia 9 tem Crystal Palace e Fulham também no mesmo horário, West Ham e Everton também no mesmo horário, o Wolves e Southampton também no mesmo horário. Então esses 4 jogos abrindo a rodada. Brighton Manchester City às 5h30 da tarde, isso é bem legal porque é um jogo bem interessante pra gente assistir. Depois a gente tem Liverpool e Aston Villa, outro jogo bem interessante pra gente assistir. Então tem 2 jogos bem bons aí no sábado. No domingo a gente tem Manchester United e Leicester às 14 horas, Forest e Newcastle, que é um outro jogo bem legal para assistir também no dia 10. Tottenham e Ipswich, no caso às 14 horas, e para fechar a rodada às 16h30, o principal jogo da rodada, Chelsea e Arsenal no Stamford Bridge, também um jogo bem interessante. Vamos ver o que sai desse jogo, uma rodada bem interessante, uma próxima jornada aí bem interessante também. Fernando, mais alguma coisa de Premier League, mais alguma coisa, alguma nota aí, alguma informação atualizada? Tem jogos importantes aí, Chelsea e Arsenal é um clássico para a gente acompanhar, e pode não parecer um jogo muito grande, mas Nottingham Forest e Newcastle vai ser um jogo muito bom também. O Nottingham Forest que vem com um bom campeonato, no momento ali na parte de cima da tabela, então vai ser um jogo muito bom da gente assistir, tá? Um jogo bem interessante. Boa. Pessoal, então de Premier League da jornada 10 e passando agora a jornada 11, é isso para hoje, tá? Não esqueça de curtir o vídeo, de seguir o canal, de ativar o sininho e também de deixar o comentário, que isso, além de ajudar o canal, também a gente gosta de bater papo, de falar sobre futebol. Então essa foi a jornada 10 da Premier League, tá? Um abraço a todos, até a próxima.